Irmãos, vamos separar esse tempo para pensarmos na palavra de Deus que está em 1 Samuel, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, né? O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Amados, essa passagem é muito importante, né? Porque ela nos fala a respeito do conhecer a Deus. Samuel, ele estava junto a Eli, aprendendo das coisas de Deus. E a palavra de Deus, o texto sagrado, ainda não era do conhecimento completo de Samuel. Samuel não tinha revelação, não tinha o entendimento, né? Mas Deus já começara a falar com ele. Irmãos, o que você espera ao ler a Bíblia? Você está lendo a Bíblia por obrigação ou espera de fato ouvir Deus falar? Pregação, aulas da escola dominical, estudos bíblicos e o tempo de leitura da Bíblia são meios que Deus usa, amados, para nos fortalecer, para nos consolar e para nos encorajar em nossa caminhada com Ele. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, ela só pode influenciar o crente que está pronto para receber a sua mensagem, ou seja, que está disposto, que está com a mente aberta, que quer ouvir de Deus, que quer entender a Deus, que quer aprender de Deus. Eu sempre digo, se a palavra pura e simplesmente
sem a participação do homem, fosse o suficiente para a conversão, todos os vizinhos de igreja seriam convertidos. Porque muitos vizinhos de igreja ouvem a palavra do Senhor por tabela, né? Ou por falta de cuidado com o som da igreja, mas enfim, acabam ouvindo e não se convertem. Por quê? Porque não querem se converter, porque não querem aceitar, porque não abriram a sua mente e seu coração para receber. Então, irmãos, para aproveitar ao máximo o nosso tempo na palavra de Deus, nós devemos primeiro preparar os nossos corações. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala de alma, de espírito humano. A alma é onde está a nossa mente, a capacidade de pensar. A capacidade de pensar está na alma, né? Está a nossa vontade, a vontade de querer ou não receber de Deus está na alma, né? E os nossos sentimentos estão na alma. Então, primeiro, para que a gente tenha um bom tempo com Deus através da sua palavra, é preciso a gente querer, ter vontade, né? Isso significa que estamos prontos para ouvir com uma atitude de oração e humildade, com foco. Quando nós escolhemos ouvir a Deus, quando nós desejamos, quando nós optamos ouvir a Deus, né? Nós vamos receber de Deus. E a passagem que nós lemos hoje conta a história do encontro do jovem Samuel com Deus. E a princípio ele não entendia. Ele queria, mas ele não entendia. Ele queria, mas ele não entendia. O que acontece então? O sacerdote Eli, né, o instruiu o menino a dizer: olha, fala, Jeová, porque o teu servo te ouve. Quer dizer, ele foi instruído, ele foi ensinado a responder a Deus. É o mesmo que acontece conosco hoje, é a função do pastor, é a função do padre, é a função de ensinar a nós como nós devemos dar atenção a Deus. Amado, nosso relacionamento com Deus passa pela nossa alma, passa pela nossa razão. 2 mais 2 é igual a 4. Passa pelo nosso desejo de querer. Se não quiser aprender de Deus, não vai aprender. Eu sempre falo, levar o cavalo até a beira do rio é fácil. O duro é fazer o cavalo a beber da água. Então, irmão, se você não tiver desejo de aprender de Deus, você pode ler a Bíblia 1000 vezes. Se você ler a Bíblia rejeitando, sem vontade, o Espírito Santo vai ficar martelando, mas se você resistir, não irá aprender de Deus. Ah, pastor, mas o homem não resiste a Deus. Não, leia Atos dos Apóstolos 7,51. Atos dos Apóstolos 7,51, fala exatamente, Estevão no discurso dele, né? Falando exatamente que aquele povo rejeitava, tinha um coração duro, rejeitava o Espírito Santo. Então, meus irmãos, este é um conselho importante para nós, né? Antes de nós abrirmos a Bíblia, né, nós temos que chegar a Deus, pedir a Deus: Senhor, nos ensine, use o Espírito Santo, dá-nos sabedoria para interpretar a sua palavra. Tiago nos explica. Nós temos que falar, Deus é um Deus vivo, nós temos que nos ter vontade, nós temos que nos colocar na disposição de querer aprender de Deus. A palavra de Deus é um presente maravilhoso. Ela conforta o aflito, ela fortalece o cansado, ela transforma o pecador, ela dá paz ao arrependido, irmãos, e traz alegrias àqueles que a leem e obedecem. Então vamos deixar Deus falar conosco. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado por essa tua palavra, obrigado pelos teus ensinamentos. Senhor, que esse exemplo de Samuel seja prática na nossa vida, que nós possamos aprender mais de Ti, que nós possamos abrir mais o nosso coração, que nós possamos ter mais desejo de cada dia mais aprender de Ti.
Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eu peço por aquele que sofre no corpo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física, curando membros, órgãos, dando um tempo de vida com qualidade para essa pessoa. E que isso sirva para aproximá-la mais de Ti, mas que não seja conforme os meus planos, os nossos planos, mas os planos do Senhor. Peço também, Pai, que esteja trabalhando na alma dessa pessoa, que lê o texto sagrado, mas com desinteresse, que lê o texto sagrado, mas sem vontade de acreditar, sem vontade de crer, sem dar uma oportunidade ao Senhor. Pai, toque a alma dessa pessoa, faça ela entender que ela tem controle sobre o pensamento dela, que ela tem controle sobre a vontade dela, que ela tem controle sobre os sentimentos dela, e que se ela pender a vontade para aprender do Senhor, o Senhor vai ensiná-la. Mas se ela resistir, não tem como o Senhor ensiná-la. Que a alma dessa pessoa se abra ao Senhor, ao Espírito Santo, para trabalhar na vida dela. Traga alegria para o que está triste, ó Pai. Traga paz para o que está aflito. Tire dessa depressão, tire dessa ansiedade, em nome de Jesus. Pai, pedimos também que o Senhor esteja abençoando a família, projeto do Senhor, tão atacada nos dias de hoje, mas projeto do Senhor, e sabemos que o Senhor cuida da família. Abençoe a igreja local, que Jesus Cristo seja o centro, Pai, da igreja, seja o cabeça verdadeiro da igreja, e que a palavra de Deus seja a base de todas as ações, de todos os pensamentos, pregado na sua inteireza. Abençoe todas as autoridades, ó Pai. Faça elas entenderem que elas são delegadas pelo Senhor para serem canal de bênção para toda a população. Faça elas entenderem, Pai, que assim como o Senhor as colocou, o Senhor as tira. O exemplo de Saul. O Senhor deu autoridade para Saul. Saul usou mal a sua autoridade, o Senhor a tirou. Abençoe essas autoridades, abra a alma, abra o pensamento dessas autoridades, ó Pai, e faça justiça na vida dessas autoridades que não têm servido ao povo. Pai, abençoe o governo, abençoe os governados, abençoe o trabalho, abençoe a sociedade como um todo. Nós oramos porque nós acreditamos, nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.